E o governo reage a Lula e a Rodrigo Maia e busca pacote social. Desmanchete do Estadão de hoje com o subtítulo: Bolsonaro mobiliza a equipe de Paulo Guedes e busca a ajuda de Ricardo Paes de Barros, um dos criadores do Bolsa Família, para ampliar benefícios pagos a famílias. Agora a gente vai falar com o Rodrigo Constantino ao vivo e eu quero saber, Constantino, qual a sua avaliação sobre isso? Olha, Kalina, o governo está reagindo de fato à soltura de Lula e a esses acontecimentos aí que tomaram conta de alguns países da América Latina, como no caso do Chile, né, com baderna e caos até nas ruas, usando como pretexto ou como bandeira, legítimo ou não, essa questão das desigualdades sociais e tudo mais. Então, na verdade, não existe, o governo nega que esteja fazendo isso por conta, como reação por conta da soltura de Lula e com medo de um efeito chileno no país, mas conversas indicam que é por aí sim. Na verdade, até adiar a reforma administrativa teria como pano de fundo esse receio. E, na verdade, veja, eu acho que é importante para o nosso ouvinte e internauta entender que é uma falsa dicotomia. O melhor programa social que existe na face da Terra chama-se emprego. Emprego dá dignidade ao sujeito, ele pode trabalhar e ganhar o dinheiro dele sem depender de esmola estatal, de assistencialismo. Esse é o melhor emprego social, como já sabia, por exemplo, Ronald Reagan, o melhor presidente que os Estados Unidos tiveram no último século. Só que a gente entende que nem sempre a economia anda par e passo com a política. Vamos lembrar que na campanha o presidente Bolsonaro falava muito isso, né? O meu posto Ipiranga em economia é o Paulo Guedes. De política entendo eu. Então eu acho que nesse caso há uma intervenção aí do termômetro político, né? O presidente e a sua equipe, o ministro Onyx Lorenzoni, estão preocupados com as repercussões políticas da narrativa imposta pelo Lula, pela esquerda e tudo mais. E eles temem que isso acabe realmente gerando aí protestos, manifestações que podem levar à impopularidade do governo. Então, eles estariam reagindo nesse sentido para a imagem, a perspectiva de que o governo faz mais pelo social. Mas eu volto a repetir, é uma falsa dicotomia. O melhor programa social que existe são as reformas liberais do ministro Paulo Guedes. Elas podem levar algum tempo até surtir efeito, elas podem não produzir a mesma percepção de canetadas, de aumento de Bolsa Família ou alguns programas sociais diretos, que dá uma imagem ali de que está fazendo mais, mas quem entende do assunto, quem é técnico, quem estuda, sabe que uma coisa é jogar para a plateia, outra coisa é entregar resultado. Quem entrega resultado são os liberais. Quem joga para a plateia são normalmente os esquerdistas que apelam sempre para programas populistas, sensacionalistas. Então, eu espero que isso não trave demais o governo nas reformas liberais e não o leve demais para o lado populista. Mas eu entendo a preocupação política do presidente. Ô Constantino, uma outra manchete que eu penso aqui, grupos políticos liberais se afastam do bolsonarismo. É uma manchete do Estadão. Pauta de costumes é alvo de críticas de grupos como Livres e MBL. Essa coisa de liberal conservador não existe, diz Helena Landau nessa chamada. Você concorda ou não concorda, Constantino? Olha, com todo o respeito que eu tenho pela Helena Landau, inclusive quando eu lancei meu livro sobre privatização, Privatize Já, ela foi convidada para fazer um bate-papo comigo no lançamento. Eu tenho muito respeito, mas ela está dizendo que eu não existe, por exemplo. Ou então que o meu colega aí, Bruno Garchagen, também não existe. Isso é besteira. Na verdade, a Helena Landau foi a vida inteira ligada aos tucanos, ou seja, é um liberalismo, entre aspas, progressista, que nos Estados Unidos seria o Partido Democrata, que é uma esquerda, Obama e companhia. Veja, o pai do conservadorismo moderno, Edmund Burke, ele era um liberal do partido Whig, ele não era um conservador dos Tories. O pai da economia liberal, que é o Adam Smith, ele era um filósofo moral do iluminismo escocês, um sujeito que dava muito peso à sociologia da virtude. O que eu quero dizer com isso? É perfeitamente possível você ser liberal e defender pautas mais conservadoras nos costumes, por entender que a liberdade individual mesmo, não sobrevive num vácuo de valores na sociedade. O que a turma quer, na verdade, é uma hegemonia do liberalismo, entre aspas, mais progressista e jogar para escanteio qualquer coisa mais à direita, mais conservadora. E aí usa como arma, como pretexto, como espantalho e caricatura o bolsonarismo para dizer que ele fala em nome de todo o conservadorismo.
Isso não é verdade. O Bolsonaro, ele está longe de representar de fato o pensamento conservador no Brasil. Ele está muito mais ali para um nacional populismo, até com um viés mais autoritário. É o que temos para o jantar. É melhor que muita alternativa à esquerda. Isso é óbvio. Ainda mais vindo com essa equipe liberal aí na economia, Paulo Guedes e tudo mais. E as pautas que o Aliança pelo Brasil bate ali na questão de costumes não são pautas ruins, família, religião. Agora, ele não é o melhor representante para defendê-las. Esse é o ponto. Mas o que essa turma realmente aí está querendo é jogar para escanteio todo o pensamento mais conservador e falar que todo liberal tem que defender legalização de aborto, de drogas e tudo mais, e não pode ser minimamente tradicional em relação a costumes. Isso aí é balela. Ela está dizendo que pessoas como eu, que são liberais, aliás, eu sou presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, presidente do Conselho, ela está dizendo que pessoas liberais não podem ser mais conservadores em pautas de costumes. Isso é uma tremenda bobagem. E também flamenguista, o pessoal na internet está falando que você assistiu o jogo no sol, hein, Constantino? Tá vermelho. Tô vermelho de emoção, saudações rubro-negras. Valeu. Rodrigo Constantino, a opinião aqui no nosso Jornal da Manhã.